Olá, está no ar mais um programa Mulher Real e hoje falaremos sobre o que é ser uma mulher de caráter e integridade. Você não pode perder. Teremos uma convidada muito especial que vai nos ajudar a enxergar melhor o assunto. Então não sai daí porque o Mulher Real já começou. E a nossa conversa de hoje é baseada no livro de Timóteo. A Bíblia nos ensina a sermos mulheres segundo o coração de Deus e não nos padrões do mundo. Se espelhe na palavra de Deus. Saiba que você não precisa viver o que o mundo diz que é certo para ser aceita. Você é mulher virtuosa. E para falarmos mais sobre este tema, estamos recebendo aqui a coordenadora do Seminário Teológico Carisma, Josiane Correia. Oi, querida pastora Flávia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui. A cada convite eu fico muito feliz em poder compartilhar e servir também a Igreja do Senhor através desse momento tão especial que é estar aqui. E é muito importante você estar aqui, você já gravou conosco, né, Josi? Sim, sim. E a cada encontro, o Senhor tem nos presenteado com palavras direcionadas. Claro, nós vamos falar aqui para mulheres, mas todos que estão nos assistindo também vai receber uma direção de Deus, eu creio. Né? Serve para todos, para né? Para todos. Mas, Josi, vamos lá. Hoje, diante de tanto padrão inverso, de tanta pressão, de tanta, vamos falar, superficialidade, até dentro da palavra, às vezes as pessoas conhecem tanto alguns textos, mas não conhecem às vezes esse caráter de Cristo que Ele nos ensina através da palavra. E até falar hoje, né, para mulheres o que é realmente ser uma mulher íntegra, né, dentro da palavra de Deus. E isso vai trazer, eu tenho certeza, chaves para muitas mulheres que muitas vezes falam assim, eu quero ser diferente, eu quero mudar. E a palavra está aí para todas nós. Então, hoje, mesmo, às vezes, um período que é até rápido do nosso programa, sim, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão entender a proporção do que é a palavra de Deus para que a gente possa ser diferente nesse mundo, né? A gente tem que entender, pastora, que nós estamos vivendo uma crise muito forte de ética e moral. Sim. E o Evangelho, ele nos propõe, não como se diz, um teto raso. É uma transformação. A partir do momento que a pessoa recebe a Cristo, sim, entende, confessa, ela precisa aceitar, sim, que ela está nesse processo de santificação. Essa santificação progressiva. E a palavra de Deus vai nos transformando. Aquilo que a palavra deixa bem claro, o velho homem, né, tem que ser retirado e dar espaço ao novo do Senhor, literalmente. E isso é um processo, não, sim, é de um dia para o outro. Somos experimentados, somos testados e a palavra de Deus nos mostra isso. Então, nesse tempo que nós temos vivido com tantas mentiras até mesmo da palavra, sim, de Deus que estão, sim, colocando, eu sempre gosto de falar, um teto muito baixo, colocando a palavra de Deus num nível muito raso, a ponto de não haver transformação. E aí, como as pessoas verão Jesus na nossa vida? Sim. Todos que aceitam a Cristo precisam ter essa mudança, sim, não ser mais os mesmos, porque senão não tem diferença. Sim. A Bíblia diz, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Então, é uma metanoia, uma mudança de mente, sim, aquilo que Romanos fala também, sim, nessa transformação da mente, só que não fica só na mente. Isso. Né? O caráter, ele é a fonte e as nossas atitudes são os frutos e a, sim, Bíblia também nos ensina sobre isso, né? A prática, né? A prática, que os frutos vão mostrar também a árvore, não tem como uma mangueira dar outra coisa. Não. Então, se Cristo entrou, as qualidades, o nosso caráter tem que ser transformado para sermos realmente representantes de Cristo aqui na Terra, né? Sim, eu escutei uma vez de uma amiga, ela falando assim, gere pessoas, líderes, ovelhas conforme a sua espécie. E me veio tão forte isso daí, eu falei assim, gente, se nós falamos, declaramos que nós somos de Cristo, né, nós somos uma nova criatura, como que eu vou continuar com as práticas daquilo que tem que ficar para trás? Tem que ficar para trás. Tem que ficar. Então, o que eu vou gerar na vida dessas pessoas? O que eu vou trazer de diferença na vida delas? Sim. Porque é muito fácil eu continuar do jeito que está. Ou trazer, às vezes, aquela mudança superficial. Que você, antes que você falava um palavrão, você fala misericórdia.
né? Só dá uma melhorada, vamos dizer assim. A motivação é a mesma. Isso. Não foi tratada da raiz. Sim, e a gente vai passando essa superficialidade às vezes para frente, Sim, né? sim. E quando a gente traz esse tema tão forte para nós mulheres, de sermos mulheres de integridade, né? Mulheres que pregam realmente, que vivem, né? Então, é uma responsabilidade nossa. Isso. De parar de olhar, às vezes, a falha do outro e olhar para dentro de nós o que realmente eu preciso mudar. Porque vai ser natural. A partir do momento que você opta por ter as suas raízes transformadas pela palavra de Deus, vai ser natural, as pessoas vão perceber. Só que é deixar acessar, Sim. é deixar Cristo entrar. Nós trabalhamos muito o texto de 1 Timóteo 3, e quando nós olhamos lá, coloca ali algumas características de alguém que deseja o episcopato, que deseja ser líder. Sim. Então, quando nós olhamos ali, muitas pessoas olham assim, aquilo ali é para quem quer ser pastora. Né? Vamos falar no contexto, mas aquilo ali é para quem quer ser pastor. Só que se for analisar, se a pastora tem que ter aquelas características, a pastora vai reproduzir. Então, Deus não tem padrão duplo. Se a pastora precisa ser hospitaleira, ser alguém amorosa, sóbria, né, íntegra, assim também as ovelhas precisam ser. Porque às vezes tem uma cobrança um pouco diferenciada. Sim. E aí eu gosto sempre de pontuar também, pastor, aquilo que está em Mateus 5, né, as bem-aventuranças. Aí ele trabalha radicalmente essa mudança que é de dentro para fora. Isso. Hoje tem sido de fora para dentro. Então, eu não uso mais uma roupa indecente, eu não mais estou em certos ambientes, mas o meu coração está contaminado. O caráter, o que Cristo faz no nosso caráter é fazer, às vezes, alguma perguntinha assim, por que disso? O porquê que você está fazendo isso? Sim. É o que eu quero para você? Você tem sido mansa? Você tem sido honesta? Áreas da sua vida, por quê? A integridade vai tocar nisso, né? O caráter vai falar desses hábitos que precisam ser mudados. Porque quando você nasce, você tem assim uma bagagem. Claro. Mesmo que você nasceu num lar evangélico, você tem uma bagagem. Você tem pessoas que imprimiram coisas. Alguém que cresceu em um lar violento, né? Ele tem aquela questão da ira, aquela mulher explosiva. No meu temperamento. Não, mas Jesus muda. Jesus trabalha, Ele te dá um espírito manso, tranquilo. Então, isso tudo vem carregando. Aí você encontra com Jesus. Não pode continuar da mesma forma. Então, isso tudo vai sendo o quê? Transformado. E quando eu olho ali essas características, eu vejo que é menos habilidade e tudo caráter. A maioria é caráter. Até mesmo para pessoas que querem se envolver no ministério, pastor, elas se preocupam tanto com a habilidade. É verdade. Tanto com a habilidade, e é importante, não estamos descartando. Quantas mulheres são inteligentíssimas, são assim, habilidosas, mas o seu caráter é corrompido, porque falta integridade em todas as áreas. Então, mulheres que talvez é uma profissional tão excelente, mas as finanças dá os seus jeitinhos. Né? Ou então tem a sensualidade de uma forma tão grande. Então, isso tudo, o Espírito Santo, isso que é bom lembrar o seguinte, que é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. Por mais que você possa ouvir vários conselhos, você tem que deixar Jesus, o Espírito Santo ministrar o seu coração, deixar Ele trabalhar. E uma das formas, às vezes alguém, né, que está nos assistindo fala assim, nossa, Jesus, mas é tão difícil. É difícil, mas você tem que fazer algumas perguntinhas, que é o que a Bíblia nos ensina. Isso convém? Sim. Isso vai escandalizar? Quando você começa a fazer essas perguntinhas, pensar antes de agir, é o Espírito Santo que vai te convencendo. Ele vai falar, não, isso aqui já não dá mais para você. Não fale dessa forma. Não vá nesse lugar mais. Porque, mas e tudo que eu construí, mas não dá mais, não combina mais com você. Essa roupa não é mais para essa estação da sua vida. E nós somos embaixadoras do reino de Deus. Precisamos ser mulheres que inspiram, não a olhar para nós, mas para olhar para Cristo. Para as pessoas, as outras que estão à nossa volta, falar assim, meu Deus, que transformação. Não só fisicamente, né? Todo mundo, fisicamente, a gente vê. Quando alguém faz um cabelo. É notório, né? É notório, às vezes você não precisa nem falar. Mas também, aquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós tem que gerar fruto. É verdade. E a palavra do Senhor diz que a árvore que não produz, ela é cortada. E sabe, pastora, acho que tem que haver no nosso coração, quando se trabalha de caráter e integridade, o temor.
A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba. Isso que o Provérbios fala. Então, nós como mulheres que amam a Jesus, que quer agradar a Jesus em primeiro lugar, precisamos alimentar em nós o temor. Amém. Que é o que tem às vezes, se perdido com aquela coisinha. É normal, todo mundo faz. Sim. Mas o que uma mãe sempre fala para um filho, você não é todo mundo. Você é preciosa, mas nós precisamos vigiar em todas as áreas da nossa vida como mulher. Não estou falando aqui de perfeição. Sim. Porque às vezes alguém pode ouvir e falar assim, nossa, então vai ser holy, holy, holy. Né? Pastora Flávia e Josi nem erra. Não, nada. Nada. Não tem a ver com isso. Tem a ver com querer agradar ao Senhor. Sim. Tem a ver com honrar ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Sim. Então, é algo que o Espírito Santo produz, mas eu tenho que querer. Sim. Eu tenho que desviar do mal. Sim. Eu tenho que permitir, aí aquela fala pentecostal, que o oleiro trabalhe na nossa vida também, para que a gente seja um vaso de acordo com o que o oleiro quer, da forma que o Senhor quer. Então, quando eu vejo ali no livro de Timóteo, ele trazendo aquelas características que é menos habilidade, mais caráter, é isso que se espera também da igreja, né? Dos líderes e também daqueles que frequentam ali. O mundo espera de nós essa diferença. Sim, sim. Aonde que Deus tem nos colocado, não só dentro de uma igreja. Porque dentro da igreja ali, eu sei que você vai errar ali dentro também. Mas você vai errar até menos, porque você está já numa condição que você está numa igreja, você tem que se portar, né? Você já vai com a roupa da igreja, né? Existe a roupa da igreja. Antigamente você escolhia a melhor roupa como algo assim, de honrar a Deus, uma roupa bonita, né? Hoje não, hoje às vezes você vai com a roupa porque é a roupa que vai aparentar que eu vou para a igreja, né? Até a espiritualidade, sim, né? E hoje tem se perdido dentro desse contexto da vida, da rotina, dentro da nossa história. Às vezes a gente, pegando um gancho disso daí, às vezes a pessoa ela vai para uma festa, vai para um casamento. Aproveita da oportunidade. Não, eu vou casar, até a noiva mesmo, né? Até a madrinha, o que tem a sua madrinha? É aquilo que você falou, são perguntas que nós temos que fazer para Deus. E aí, vai te honrar? Realmente isso comporta a mudança que eu tenho dentro de mim? Porque não é um vestir, né? A gente não está falando nem com relação a isso, mas é o que Deus está fazendo dentro de nós, né? Vai externalizar. Vai sair. Uma hora vai sair. Não adianta. A gente não é pela pressão, não é o tanto porque o outro quer que eu seja aquilo, não. Se você não mudar realmente, uma hora você vai explodir. É verdade. E é melhor, então, você ser guiada pelo Espírito Santo para você não explodir, né? Para você fazer com que o processo venha alterar a sua vida, seu caráter, sua integridade, as suas marcas. Porque é tão fácil também a gente carregar marcas do passado e falar, porque fizeram isso comigo? Eu sou assim. Eu sou assim, eu sempre fui dessa forma, porque você não sabe o tanto que eu sofri. Mas eu acho uma marca tão linda na vida de Paulo, né? E pegar de um homem sanguinário, um homem terrível, a depois suportar tantas perseguições. Sim. Não é que ele simplesmente se anulou, mas ele entendeu o propósito, ele entendeu o transformar de Deus sobre a vida dele. Imagina se ele continuasse sendo o mesmo Paulo. Ele não ia conseguir. Não. Ele não ia conseguir. Porque uma coisa, pastora, a ação eu consigo planejar. Sim. É isso que às vezes a gente entra em choque. A ação eu consigo planejar, ficar com a carinha aqui. Sim. E tal. Agora, a reação não. Isso aí. A reação é o que vai mostrar o que está dentro. Isso aí. Então, se eu levo um susto, algo eu vou reagir. Então, quando eu sou pressionada, né, uma mulher de Deus, ela é pressionada, vai sair o que está dentro. Isso aí. A boca fala que o coração está cheio, né? O que está aqui na mente também vai, não tem como. Então, nós precisamos se preocupar, igual você falou, no ambiente da igreja, você planeja a ação. Sim. Você está ali, você já sabe o que vai acontecer, a liturgia, quem você vai encontrar. Mas e dentro da sua casa? É reação, é coisa que você não está esperando, hora, né? No trânsito, Sim. na empresa que você trabalha, Sim. na sua faculdade, aonde você está. São reações e vai ser natural. Você não vai conseguir controlar isso. Por isso que nós precisamos
se apegar e permitir que o Espírito Santo trabalhe com as nossas raízes. Por que eu sou assim? Por que eu sou tão nervosa, irada, tudo Sim. me tira do prumo? Por que que eu não consigo ter uma organização nas minhas finanças? Sim. Porque isso também. Eu sempre falo assim, Deus ele é onipresente e a gente se alegra muito com isso, pela onipresença dele. Ele está conosco o tempo inteiro, só que ele está vendo tudo também. Esquece Ele esse não detalhe. é só onipresente para nos guardar, para nos proteger, ele é onipresente também quando eu estou lá na minha empresa e não pode imprimir ou não pode usar a rede social lá e eu, como alguém que tem a Cristo, estou usando. Isso. Ele está vendo, entende? E a gente tem as testemunhas, pessoas que estão nos observando a todo momento. Eu já tive algumas experiências até bem legais, né? Que às vezes eu entrava num lugar que eu nunca imaginava que ia ter alguém ali. Ei, pastora Josi! Aí você fala, nossa, se eu estivesse fazendo coisa errada, né? Já tinha pegado. Já tinha pegado. Claro que é por causa da visibilidade. Mas quem não é também, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, eles estão vendo. E eles precisam ver Jesus. Sim. Eles precisam ver Jesus na sua vida, nas suas atitudes. Mais uma vez, eu gosto de reforçar, não é que nós estamos falando de uma perfeição, Claro. é um processo. Deus vai trabalhando, é o domínio próprio, é a mansidão, é o amor, é a alegria. Quantas mulheres são assim, chega num lugar, já acabou o clima. Até mesmo mulheres cristãs que chegam no lugar, todo mundo já fala, meu Deus do céu, chegou. Sim. Sim. Porque não leva alegria, não leva paz, mas tudo é crítica, tudo é tudo ruim, nada tá bom, tem que ser do jeito. Então tem que ser trabalhado, tem que permitir Jesus moldar e aceitar. Não, essa parte eu tenho dificuldade, essa parte eu preciso ser transformada. E não adianta dar jeitinho, não adianta. Você pode, eu falo assim, você pode até começar o ministério sem caráter, mas você não vai conseguir sustentar. Uma hora, Deus é Deus de luz. Ele vai trazer luz a todas as coisas. Então não adianta se camuflar, não adianta falar diferente. Uma hora vai vir à tona. Então eu acredito que até esse programa é para motivar, né? E falar para as mulheres que estão nos assistindo mesmo que é necessária essa transformação. Você não é uma mulher ímpia. Você tem o temor do Senhor. Então, a sua forma de falar é diferente, a sua forma de pensar, a sua forma de criar os seus filhos são diferentes. Você não precisa... mas estão todas as irmãs da igreja, da célula. Mas o que o Espírito Santo está falando é desse jeito que a Bíblia. E a Bíblia também fala que muitas pessoas perecem, né, por falta de conhecimento. Então, se a mulher cristã, ela precisa meditar na palavra do Senhor. Você pega ali Provérbios 31, né? E não só ali textos de mulheres, mas o que a Bíblia espera de um cristão, tanto para homem quanto para mulher. Então, ser honesto, ser diligente, não ter vida dupla, uma vida na igreja e outra não. Hoje, né, eu falo o seguinte, que o maior segredo das pessoas hoje está no celular. Se pegar o seu celular, você é tranquilo? E aí, você está em paz, né? Eu posso falar, me dá pressa aqui de ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. É caráter. É caráter. Aí já segura e fala, não, deixa o que você precisa, deixa que eu resolvo. E foi tão forte, Josi, quando você falou, a gente declara que Deus é conosco, né? Que Deus cuida de nós, que Deus é o Deus que nos livra, que Deus faz, que Deus está olhando o seu coração, cuidando de você, mas Deus também está vendo tudo que a gente tem feito e não tem agradado a Ele. E às vezes a gente vai de um extremo a outro, às vezes as pessoas têm a visão de Deus, um Deus castigador, um Deus mau, ou às vezes um Deus bonzinho, vem cá filhinho, né? Não, Deus é um Deus correto, um Deus que Ele precisa corrigir, Ele vai corrigir, um Deus que Ele vai precisar pegar você no colo, Ele vai precisar, Ele vai pegar e não vai deixar de fazer, mas a gente tem que parar de colocar Deus da forma que a gente quer que Ele seja para nós. Não é isso? Com certeza. Nesse momento eu quero que Deus seja assim. Naquele momento, não, peraí, Deus ele não erra, ele não é homem. Ele não é movido às nossas emoções. Não. Né? Ele não é movido porque um dia você está bem ou você não está. Ele vai entender. Tá, ele sabe que você está sendo tratado, ele sabe que nós estamos sendo moldados por ele, mas ele sabe até quando você não quer também mudar. Sim. Até quando você simplesmente está empurrando aquele processo para que você não Deus venha... é amor. Deus é amor. Deus literalmente é amor. Não, né? Não preciso mudar. Deus é amor. Isso é verdade. Mas o amor
quando nós olhamos a palavra de Deus, o amor não é aceitar tudo. Sim. Né? O amor, você ama seu esposo, seus filhos, você não aceita tudo, você quer ver o melhor, você quer ver avançando, quer ver crescendo também. E por causa disso, das pessoas entenderem, esse Deus de amor, então, não tem problema isso que eu faço, não tem problema eu dar esse vexame ali, não tem problema essa foto no meu Instagram, porque Deus é amor. Tá bom, Deus é amor, só que Ele disciplina também quem Ele ama. Sim. Você está aceitando a disciplina? Você precisa ser experimentado, você precisa ser provado também. Então, criar essa ideia de que o amor do Senhor vai aceitar tudo, não vai. Sim. Eu já escutei de pessoas falando assim, não, depois eu peço perdão, porque eu sei que Deus vai me perdoar. Tá, mas Deus não é a sua fala, né? O que é o arrependimento? Vamos lá. Né? Vamos aprofundar. O que é o arrependimento? Então, é não fazer de novo. Sim. Vergonha, é chorar às vezes. É ter realmente essa vergonha. Eu tive vontade, eu fiz porque eu queria, Deus. Mas tira de mim essa vontade. Então, há um sofrimento nisso daí, há uma mudança, né? Mas eu já escutei de muitas pessoas falando, não, depois eu peço perdão. E, pastora, Flávia, pecado tem nome. Sim. Pecado tem nome. A gente precisa tratar isso ainda mais sério. Sim. Estou com inveja da pastora Flávia. Sim. Estou com glutonaria. Isso. Eu preciso dar nomes. Porque o fato de não estar nome, pequei. Perdoa todos os meus pecados, forniquei, adulterei. A Bíblia traz esses nomes. Então, se não fosse assim, não traria. Não traria. Não é condenação, porque ainda nós temos o advogado, que é Jesus Cristo, isso é verdade. O sangue de Jesus nos purifica, só que ao mesmo tempo é a mesma coisa. Se eu me lavei, o santo não é aquele que não se suja, é aquele que sempre está pronto a se limpar. E nós vemos que uma das propostas de Cristo para a sua noiva é ser apresentada sem ruga, sem mancha diante. Quando ele vier, ele não vai encontrar uma igreja desvirtuada dessa forma. Ele está preparando, ele está adornando, ele está mostrando, né? Ele está investindo em nós. Então, como mulheres que servem ao Senhor, nós precisamos entender, somos noivos de Cristo. Então, eu preciso andar à altura daquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso me limpar a minha mente, limpar meu Instagram, limpar aquilo que sai da minha boca também. Porque isso tudo vai representar Jesus, as pessoas vão ver, mais do que palavras, não é eloquência. Não é eloquência. Quantas pessoas, quantas mulheres de Deus que não falam nada, mas o seu testemunho grita. Tem uma frase que diz o seguinte, que você pode ensinar o que você sabe, mas você reproduz quem você é. Isso aí. E nós somos chamados para fazer discípulos, pessoas que amam a Jesus. Então, se não tiver em mim fixado esse temor do Senhor, essa sobriedade de servir ao Senhor, esse desejo de fazer o que é certo, o que é correto, independente, porque o Evangelho também é perca. Não, eu quero só ganhar. Não é. Não. Quem perder aqui vai ganhar lá. Por mais que você faça, nossa, mas se eu for correta nessa nota, se eu for correta nessa atitude no ministério, de ser clara, eu vou perder. Não, você vai ganhar. Você vai ganhar porque você está agradando ao Senhor. Você está representando a quem você serve. O seu reino é assim, de justiça, do que é correto. Então, eu vejo muito essa preocupação talvez mais com o externo, né? Com essa forma de apresentar uma espiritualidade que eu oro. Por quê? Eu sempre falo, você quer ter o caráter transformado? Faça perguntas. Por que eu estou fazendo isso? A quem eu quero atingir? Quem que eu quero que veja isso? Se aí você tem a resposta, você não precisa nem ninguém falar. E são perguntas tão simples que vai lá no profundo. Porque se eu quero postar uma foto, para que eu quero postar essa foto? Quem que eu quero chamar a atenção? Será que eu, como uma mulher virtuosa, uma mulher que quer levar a palavra, que eu quero ser exemplo, para quem que eu quero chamar a atenção? Quando eu coloco uma foto sensual, quando eu coloco... não precisa nem ser o corpo. Às vezes, só o semblante, o rosto, já transparece algo que você quer chamar a atenção. Você não está chamando a luz de Jesus para a sua vida. Não é aquela coisa que você olha assim, nossa, que linda. Que linda, né? Não.
é aquilo que é para chamar a atenção do outro, ou ter mais curtidas, porque você tem que baixar o nível, né? Como você começou dizendo logo no início. E o nosso padrão é alto. É alto. Quer ser de Cristo, quer influenciar como Cristo, o seu padrão é alto. Você não tem que simplesmente continuar nesse padrão ou esquecer que você é uma mulher segundo o coração de Deus. Porque entra a comparação. Sim. Algo terrível. Se você ficar comparando com alguém que não tem a Jesus, você não vai Você conseguir. não vai ter o ibope que às Você vezes não o vai outro ter, tem. Não vai ter. E aí, vamos dizer, tem as casadas e as solteiras, né? Sim. As casadas que às vezes quer ostentar uma vida, Sim, mostrar, nossa, sim. família, e tal. Sim. Aí já entra na tristeza, porque Já. não é aquilo. Não, não é. Não é aquilo, já é uma mentira. Sim. E se é mentira, já é um pecado. Já errou. Já errou. Tem que confessar, tem que voltar. Sim. Aquelas que estão na igreja, solteiras, uma espiritualidade que na hora que for ser provado, no momento de que exercer a fé, de exercer o amor, de exercer a paciência, não vai ter. A questão é, você quer viver uma mentira? E uma coisa, pastora Flávia, Jesus, ele nos conhece. Ele sabe. Sim. A gente está tentando enganar quem? Para quê? Sabe, é uma máscara... Ele nos sonda e nos desnecessária. Quantas vezes ele fez isso com os discípulos? Isso. Que parecia ter uma boa intenção Isso aí. e ele repreendia. Sim. Porque hoje se preocupa muito com a reputação. A reputação, ela é importante? É. Sim, claro. Só que tem dois extremos. Aquela reputação assim, não importa o que vão pensar de mim. Faço o que eu quero mesmo, sim. desse jeito, ninguém manda em mim, ninguém... Né? E tem aquela outra pessoa que só preocupa, não, o que vão falar de mim? Eu tenho que fazer tudo para agradar todo mundo. Não vai dar. Os dois extremos não vai dar. Certa vez Jesus estava ali, uma multidão com ele, e ele começou a pregar algo mais sério. Enquanto ele estava dando comida, todo mundo estava com ele. Sim. Ele é maravilhoso, ele é... ele é. Mas, quando ele... começou a falar um pouquinho mais firme, começou a dispersar. Discípulos começaram a dispersar e ele falou, vocês também não vão? Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a verdade, porque Cristo é a verdade. Isso. Então, nós como mulheres de Deus precisamos viver uma vida de verdade. Amém. Uma vida sincera, transparente, que é o que a Bíblia nos ensina também, para que nós possamos desfrutar também das bênçãos do Senhor. Com certeza. A verdade liberta. Então, muitas mulheres que estão nos assistindo agora, talvez não estão vivendo uma vida de verdade. Sim. Mulheres cristãs que estão na igreja, esposas de líderes ali, estão vivendo, Deus está te chamando. Vem viver a verdade. Amém. Josi, o nosso programa já Passa está rápido. terminando. Passa muito rápido, mas eu quero que você volte. Amém. Porque é tão importante receber essa direção, essa palavra de Deus. Mas muito obrigada por estar aqui, por trazer chaves para o nosso coração. Amém. E por semear no coração de tantas mulheres. E eu te admiro muito, porque é uma mulher de caráter e integridade. Amém. Que eu conheço de também, perto, viu? Deus continue te abençoando, sua família e igreja também. Amém. Obrigada. O Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima quarta-feira eu conto com você. Deus continue abençoando você e toda a sua família. E até lá.